falar, né, começando dezembro, falamos de Natal, igreja enfeitada, nós vamos falar de uma personagem que é bastante importante na Bíblia, que foi Maria, mãe de Jesus, né, aquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus aqui. Então vamos lá. Quem era Maria? Não sabemos nada de Maria na sua infância, a não ser que ela era uma camponesa e que morava em Nazaré, uma cidade da Galileia. Foi uma mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Sua história, narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância desta mulher. Era uma jovem virgem que era noiva de um carpinteiro chamado José. Assim como José, é amplamente aceito que Maria deva ter sido da família de Judá, portanto, da linhagem de Davi. Embora nos livros de Mateus e Lucas não falam isso, mas se deduz que sim. Em Romanos 1, no capítulo 1, versículo 3, e segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre Cristo ser a semente deste rei, o que provavelmente ele se referia à linhagem de Maria. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. Uns dizem que significa senhora soberana, outro diz vidente e outro ainda se diz a pura. Nenhum outro ser foi mais íntimo de Jesus na terra do que a sua mãe. Todos os evangelhos e o livro de Atos falam sobre ela como uma mulher preparada de modo especial para participar da vida do seu filho aqui na terra. Como mãe, ela é igual a qualquer uma de nós, mas foi mais abençoada do que qualquer outra mulher por ser a mãe do nosso Senhor e Salvador. Em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38, é a passagem em que Maria aparece pela primeira vez na Bíblia. Então vamos ler? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aqueles que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
A ideia assustadora de entregar o seu corpo virgem como um instrumento de operação do Espírito Santo podia muito bem ser mal compreendida, mas a confiança irrestrita de Maria agradou o coração de Deus. Embora a notícia fosse arrasadora, ela se submeteu com alegria à tarefa que lhe foi atribuída. E a alegria do seu coração é descrita no seu cântico de louvor, que está em Lucas, no capítulo 1, de 46 ao 55, exaltando o Senhor. Ainda existia um grande problema pela frente, que era o seu noivo, José. O casal estava aguardando festas de núpcias, né, e o início da vida em comum. Quando Maria contou a José sobre a gravidez, ele teve dificuldades em aceitar. Foi preciso que um anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para explicar-lhe o que de fato havia acontecido. Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e recebê-la como sua esposa. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, estava acompanhando o esposo José, ao qual tinha ido a Belém a fim de cumprir um alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para ela, considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 140 quilômetros. Devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga em nenhuma estalagem. Isso certamente porque havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados naquela cidade. Então, José e Maria abrigaram-se num estábulo, que provavelmente era uma espécie de gruta, e foi ali que Maria deu à luz a Jesus. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus, registrado nos evangelhos, quando ele transformou a água em vinho no casamento. A última referência de Maria na Bíblia encontra-se depois da ressurreição de Cristo. Ela, seus filhos, os apóstolos e muitos discípulos, aproximadamente umas 120 pessoas, estavam todos reunidos no cenáculo, numa reunião de oração. Aquela que carregou Jesus nos braços, cuidou dele como a sua mãe. Agora ela estava pronta para servi-lo como seu Senhor e Salvador. Maria é uma mulher digna de ser imitada, mas não só pelas mães, mas por todos os cristãos, por sua humildade, coragem, abnegação, fervor e fidelidade a Deus. Uma mulher que correu grandes riscos para realizar a vontade de Deus na sua vida. A história de Maria é um lembrete permanente dos encargos e das bênçãos do discipulado. Maria, a mãe de Jesus, é uma das poucas mulheres mencionadas nas Escrituras e é a única cuja vida e cujo ministério foram profetizados séculos antes do seu nascimento. Lições que aprendo com Maria de Nazaré. Primeira lição, aprendo que Maria se dispôs a fazer a vontade de Deus. Mesmo sabendo das lutas que viriam e com todas as incertezas que ela experimentava, mesmo quando seus planos e expectativas foram interrompidos, porque era virgem, estava desposada, quase casada, né? O seu mundo virou de ponta cabeça e, ainda assim, ela foi capaz de entoar um cântico de louvor ao Senhor. Ela prostrou-se como uma serva pronta a cumprir a vontade de Deus. Reconheceu a mão poderosa do Senhor que opera maravilhas e exaltou o Deus da sua salvação. Segunda lição, aprendo que Maria foi humilde. Ela recebeu com gratidão o favor
do Senhor, sabendo que estaria à sombra de Jesus. Em Lucas capítulo 1:32 diz: ele será grande. E reconhecendo que não era merecedora do favor de Deus, em Lucas 1:48 ela diz, porque deu atenção à condição humilde de serva. Fazia ainda com que as pessoas olhassem para Jesus, o ouvissem e o acatassem. Ela fazia com a sua influência que as pessoas buscassem a Cristo. Terceira lição que aprendo de Maria aprendo que Maria tinha uma fé sólida, atuante e persistente. Por todo o relato dos evangelhos, vemos Maria seguindo fielmente a Jesus em cada etapa do seu ministério, meditando sobre tudo quanto acontecia, em comunhão com os discípulos e com as outras mulheres que o acompanhavam. Mesmo após o sepultamento de Jesus, momento em que experimentou grande tristeza e dor, ela se manteve em comunhão com os demais. Mesmo depois da ascensão de Cristo, ela não descansou. Uniu-se aos demais, perseverando em oração, anunciando o Evangelho de Cristo, e que Deus, nos ajude a imitar essa bem-aventurada mulher, a lutar para que as pessoas a honrem, mas não colocando-a num pedestal, como alguns fazem, porque jamais Deus a colocou. E nem ela mesma aceitaria isso, sabendo de quem era o seu filho, mas imitando o seu exemplo como humilde serva de Deus. A conclusão é que possamos colocar a nossa vida a serviço do Senhor com alegria e disposição, que possamos apontar para Cristo, para aquelas pessoas que temos alguma influência, e que possamos exercitar a nossa fé, perseverando em oração e testemunho, nos esforçando por seguir a Cristo, principalmente nos momentos mais difíceis de tristeza e dor. Amém?